Pessoal, tudo bom? Tudo bem. Boa tarde. Tudo bom? Vamos lá, então. O povo está entrando? Vamos lá. Beleza. Pessoal, nós vamos começar a conversar a respeito de preparos em prótese parcial fixa. Tá? Vamos começar a falar da parte de biomecânica dos preparos. Né? O que é biomecânica? Né? Sempre está retomando isso, para vocês entenderem bem o que significa biomecânica. Biomecânica é uma mistura, né, da física com a biologia. Né? Eu preciso fazer um preparo no dente, eu preciso promover desgaste no meu dente. E depois eu preciso recobrir esse dente desgastado com um artefato protético, né, uma coroa, um retentor. Esse retentor tem que ficar assentado, cimentado sobre essa prótese, sobre esse pilar, né, sobre esse dente, e receber forças da mastigação. Eu não faço uma coisa estática, eu faço uma coisa dinâmica. Né? Eu preparo os dentes e eles precisam fazer. Então, tem regras para fazer isso. Né? Então, vamos lá. Pessoal, isso também é algo que vocês têm que buscar entender. Né? Não é algo que muito simples. Principalmente porque envolve um montão de conceitos da física, né, que nós vimos no colégio, tá? E quem vai para a área de biologia não gosta muito dessas coisas, tá? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar da biomecânica dos preparos. Depois tem a biomecânica que o próprio aparelho tem em si, né? Então vamos lá. Né? Quando eu vou fazer um preparo, eu tenho que pensar que o meu dente é um tecido vivo e que eu vou cortar esse dente. Né? Então, quanto mais eu corto, mais agressivo eu sou. Então, eu tenho que preservar a estrutura do dente. Né? Quanto mais eu desgastar meu dente, menos dente eu vou ficar. Não nasce dente depois. Né? E agora, eu preciso dar retenção e estabilidade para a peça que está em cima. Então, eu preciso cortar esse dente, mas eu preciso fazer cortes que tenham um significado físico para o que eu estou fazendo. Né? Então, fazer preparo de dente não é que nem apontar lápis. Eu tenho aquele cilindro do lápis, pego o apontador, faço um cone em cima. O cone tem uma expulsividade muito grande, né? Chapéu de palhaço. Né? Uma expulsividade muito grande. E ele consegue girar em cima né? O apontador gira em cima do lápis. Então, eu quero que a parede mesial e a parede distal tenham um grau de convergência palcruzal, mas que não seja muito acentuado. Né? Ela tem que ter. Então, tudo isso a gente vai estudar, né? Para preservar o elemento dentário e ter retenção e estabilidade. E tenho que lembrar que os dentes não são iguais entre um e o outro. Né? Um canino tem 1,1 milímetro de esmalte e 4,4 de dentina. Né? Então, eu tenho uma estrutura muito maior. Agora, aqui, ó, eu já tenho bem menos. Então, se eu gastar a mesma coisa de um canino no lateral, eu vou fazer bobagem. Então, eu tenho que lembrar da estrutura, né? Aqui, ó, o que essa foto é muito feliz, é do Vanderlei, né? Ó, o esmalte, dentina e lá no meio a polpinha, né? Então já tem um desgaste, ó, esmalte, dentina e polpa. Eu vou ter que preparar isso aqui, né? Então tem dente que tem mais estrutura, tem dente que tem menos estrutura.
O incisivo central, ó, esmalte 0,9, não tem 1 milímetro de esmalte, dentina 3,4. Tá? Isso é em estudos de histologia, né? Olha lá, no molar, né? Na cúspide vestibular e na cúspide palatina. Né? Esmalte 1,5 e 3, 1,8 e 3,3. Mesmo no mesmo dente, eu tenho espessuras diferentes de tecido. Né? Por exemplo, qual a diferença da cúspide vestibular para a cúspide palatina de um molar superior? Né? A gente estudou lá na oclusão que eu tenho cúspide de suporte e tenho cúspide de proteção. Então, agora é hora de começar a chamar todos os conceitos que vocês já estudaram, da pério, da dentística, da oclusão. Você vai ter que ir juntando tudo para você poder entender por que faz isso, por que deixa de fazer aquilo. As cúspides de suporte, né, ou de contenção cêntrica, ou ainda, né, que são as cúspides que mantêm a dimensão vertical de oclusão. Quando eu toco um dente no outro, são as cúspides que suportam essa carga. Ela é a palatina do superior e a vestibular no dente inferior. É vestibular do inferior, palatina do superior. As cúspides VIPs. Nessa região, a gente tem mais estrutura. Olha aqui, ó. Eu tenho 0,3 milímetros a mais de esmalte na cúspide palatina do que na cúspide vestibular, no superior. Né? Olha lá, 0,3 aqui e 3 milímetros aqui de dentina. Eu tenho mais estrutura. Quando eu for fazer o preparo, eu preciso gastar mais essa estrutura, a cúspide funcional, eu tenho que desgastar ela mais. Por quê? Porque eu tenho que ter uma espessura maior do material da coroa naquele lugar para que o material não estoure ou não quebre. Né? Então, tudo que a gente está falando aqui é para dar retenção, para dar sobrevida ao meu trabalho, né, o maior tempo possível na boca do paciente. Então, eu tenho forças de tração e tenho forças de torção, né, que atuam sobre um corpo. Então, quando a gente fala isso, é lá da física. Então, é chatinho. Né? Tração é quando eu puxo. A locomotiva traciona o vagão. Né? Então, eu puxo. Tá? Então, quando eu tenho aqui uma tampa de caixa, eu puxo a tampa para cima, eu estou tracionando essa coisa. Então, ela tem que oferecer uma certa resistência ao sair. Quando eu empurro de lado, né? Por quê? O dente não é uma plataforma reta em cima. Ele tem saliências e reentrâncias. Então, ele tem componentes horizontais de força que eu não tenho controle sobre elas. Né? Eu faço uma força vertical na hora que eu estou mastigando, mas as resultantes dessa força têm componentes horizontais que podem deslocar o meu aparelho e vão deslocar o meu aparelho. Né? Então, quando eu traciono, num determinado sentido, é força de tração. E quando a força paralela à interface do dente é força de torção ou cisalhamento. Né? Formando o ângulo com o dente produz torção e compressão. Quando eu pego a cúspide a cúspide vestibular do dente superior, tocando a palatina do superior, eu tenho que lembrar em consideração que eu tenho o conjunto, que é isso aqui, né? Ó. Um dente está aqui. E o dente antagonista está aqui, né? Só que ficou ao contrário aqui, né? Então, o superior tem que estar aqui. Superior. Aqui é o superior. Aqui é o inferior. Aqui vestibular, aqui lingual. Quando eu faço força aqui, eu tenho uma força que está empurrando isso aqui para cima. Eu tenho uma força que está empurrando isso aqui para o lado também. Ó. Tá? Eu tenho que levar em consideração a ação dessas forças. Então, quando eu estou fazendo o preparo, eu tenho que desgastar meu dente de tal forma que eu consiga encher isso aí com a peça depois, e quando o paciente mastiga, essa peça fica estável nessa posição final de assentamento dela.
né? Então, tudo que eu tento no sentido de fazer contra o plano de inserção, ou forças de tração, né? Eu ponho e quero tirar, ponho e quero tirar. Né? Retenção da minha peça. Retenção é a propriedade do preparo de impedir o deslocamento segundo o plano de inserção da restauração. Tá? Então, eu pego o meu dente, faço um preparo nele e visto uma peça por cima. Quando eu traciono isso, ele oferece uma resistência para sair. Né? Então, essa força é uma força de retenção. Né? Então, olha lá. Quanto maior for a força, for a superfície do preparo, maior será a retenção. Preparos em dentes grandes são mais retentivos que em pequeno. É intuitivo isso. Se eu tenho um dente grande, eu tenho mais área, então tenho muito mais contato entre a peça e o dente, muito mais atrito para tirar. Se eu tenho uma coisinha bem fininha, é fácil de eu puxar. Né? Então, é menos área, eu tenho menos retenção. Então, qual o preparo? Os preparos feitos de acordo com o figurino, de acordo com o que deve ser. Qual dente tem mais retenção? Um molar ou um incisivo? Lógico que o molar. O molar tem uma área de superfície do preparo maior do que a área de superfície de um preparo no incisivo, seja ele central ou lateral. Então, olha lá, a regrinha. Quanto maior for a superfície do preparo, maior será a retenção. Preparos em dentes grandes são mais retentivos do que dentes pequenos. Então, são coisas que são intuitivas, mas tem que saber. Né? O ângulo ótimo de convergência é de 2,5 a 6 graus. Diminui a concentração de esforço. Quando a gente compra a broca já tem um grau de convergência na própria broca, que é de 3 graus em cada face. Então, o nosso preparo, idealmente, ele deve ter um grau de convergência para-oclusal de 6 graus, sendo 3 na mesial e 3 na distal. Olha lá. A broca normalmente tem esse formato aqui, né? Tem esse formato aqui. Então, quando eu inverto a broca e desgasto, eu formo esse ângulo aqui, ó. Aqui a pontinha está branca. 3 para cá e 3 para cá, ó. 3 para cá, 3 para cá. Lógico, a incisal tem que ser menor do que a cervical, porque a peça tem que vestir e ficar adaptada lá em cima. Se for ao contrário, a peça não entra. Né? Então, qual é o grau de convergência que eu devo estar num preparo? Idealmente, na ordem de 6 graus de convergência para oclusal. É isso aqui que é a convergência. Ó. Eu tenho que ter 6 graus, sendo que seja 3 graus aqui na mesial e 3 graus na distal, em todo o preparo, em toda a extensão do preparo, tá? Rodando o preparo inteiro. Né? Olha lá. Quando eu aumento a conicidade do meu preparo, quer dizer, quando eu aumento o grau de convergência, cone, pensa no chapeuzinho de palhaço. Pensa no chapeuzinho de palhaço. Bem convergente. Tá? Quanto mais chapéu de palhaço for o meu preparo, tá? menos retentivo ele vai ser. Mais fácil de eu remover ele, né? A minha coroa. Tá? Se eu tenho 5 graus, eu tenho 200 gramas por milímetro quadrado de força, né? Para fazer a remoção dessa peça. Se ao invés de 5 graus eu tiver um grau de 10, eu caio para 140. Eu já perdi 60 gramas por milímetro quadrado aqui. Ó. Se eu tiver 15 graus de convergência, eu vou ter 100, vou ter a metade. Né? Se eu tiver 20 graus de convergência, eu vou ter 40 gramas por milímetro quadrado de força que eu preciso fazer. É muito mais fácil eu remover uma peça com maior grau de convergência, né, com maior conicidade, do que uma prótese com o preparo com pouca conicidade. O preparo paralelo seria o ideal, mas daí você não consegue trabalhar também, né? Fica mais difícil de você puxar, mas fica muito mais difícil de você assentar ele também. Nós vamos falar isso na hora de fazer os nossos preparos. Nós vamos ter que botar uma substância cimentante ali no meio, o cimento dentário, que vai colar o metal ou a cerâmica
a superfície do dente. E esse cimento tem que escoar. Então, se for cilíndrico, você vai pistonar o cimento ali dentro. Né? A forma geométrica dos preparos é um dos fatores de maior incidência, né? E que está sob o controle do operador. Então, o formato do meu preparo sou eu que dou. Então, todo dentista tem que treinar fazer o preparo. Então, eu falo, no primeiro que você puser a broca, você vai cortar com 3 graus? É difícil, você tem que treinar cortar com 3 graus. Agora, a engenharia já fez as brocas com 3 graus de expulsividade para a gente. Para quê? Porque a gente coloca ela na perpendicular e corte. Então, a parte mais grossa da broca vai cortar mais, a parte mais fina vai cortar menos. E o que ela vai deixar é um corte com 3 graus de convergência. Agora, se eu inclinar a caneta, eu perdi tudo isso. Tá? Então, agora, isso é o operador que faz. Tem um trabalho do professor Mondelli, da dentística, né? Que ele fala que 96% das restaurações na dentística daí, né, falham por causa do preparo, não é por causa do material. Tá? Só 4% das restaurações falham porque o material teve algum problema. De cada 100, 96 falham por causa do dentista. Tá? Então, pessoal, não adianta falar que vai comprar material importado, que vai fazer não sei o quê, só 4% falha por causa do material. Então, antes de falar para o paciente que vai ter que comprar material importado, que você usa um material bom, que o material é isso, que o material é resistente, você tem que ser bom. Né? Você tem que saber fazer preparo. E preparo, cara, é uma coisa que vocês vão ver no laboratório. Nós vamos ter a oportunidade de fazer laboratório com vocês. É treino. Precisa ter paciência. Né? Porque você começa a fazer, cortou errado, está errado. Então, você lembra quando você aprendeu a escrever? Qual era a sua tarefa lá no primário? A professora dava aquelas... vai lá em cima e volta. Caderno de caligrafia, vai lá e volta. Né? É aquilo. E como é que a professora chamava aquilo? Coordenação motora. Fazer preparo é treino de coordenação motora. É treino. É treino. Não tem jeito de você fazer se você não tiver paciência. Mas eu não tenho saco. Está no lugar errado. Né? Se você não tem paciência para fazer aquilo, não tem jeito. E outra, pode comprar o melhor material do mundo que não vai dar certo. Se o preparo estiver errado, não vai dar certo. Tá bom? Olha lá. Eixo de inserção é uma linha imaginária ao longo do qual eu posso colocar e retirar a prótese. Então, a trajetória de inserção de uma prótese é uma linha imaginária que eu posso colocar, vestir aquilo, tampa de caixa de sapato, né? Tchum, tchum. Tá? Preparos intracoronários. Eu posso fazer uma incrustação, um inlay, como nós já falamos na aula anterior. O que acontece? A convergência do preparo tem que ser ao contrário. Né? Se o preparo é intracoronário, a cervical dele tem que ser menor do que a oclusal, para ele poder vestir. Agora, se o preparo é extracoronário, a incisal tem que ser menor do que a cervical. Um vai ficar dentro, o outro vai ficar fora. Tá? Tudo isso, pessoal, leva um tempo para vocês assimilarem, né, o linguajar e entender. Se o preparo é intracoronário, a convergência é para a cervical. Se o preparo é extracoronário, a convergência é para a oclusal. É o contrário. Tá? Opa! Olha lá. Então, aqui, ó. Aqui eu vou vestir. Então, a oclusal tem que ser mais estreita do que a cervical. Ó, aqui tem uma folguinha aqui. Na hora que vai chegando aqui, ela adapta lá. Ó, para poder vestir. Agora, se isso aqui for maior, isso aqui não passa. A peça não entra. Né? O preparo extracoronário depende de retenção externa para resistir à remoção. Retenção externa é obtida pela aproximação da restauração às paredes axiais do preparo, às paredes externas do preparo. O preparo é extracoronário.
A retenção é melhorada quando se limita geometricamente o número de direções em que a restauração pode ser removida. Se eu tiver uma única trajetória, eu tenho uma grande retenção. Se eu tiver várias trajetórias, o chapéu de palhaço, né? O chapéu de palhaço, se eu puxar para cá, ele vem. Se eu puxar para cá, ele vem. Se eu puxar para cá, ele vem. O lado, aonde você puxar o chapéu de palhaço, ele vem. Aqui, ó. Quanto maior for a convergência disso aqui, eu tenho várias trajetórias que ele pode sair. Sendo que se eu tiver, né, aqui paredes bem paralelas, eu só consigo tirar tracionando numa determinada posição. Esse preparo é mais retentivo do que esse aqui. O B é maior retentivo do que o A. E o que eu fiz aqui? Sulcos de retenção, para evitar que a peça gire. Né? Então, só desce naquela posição. Tá? Formas de retenção, sulcos. Então, muitas vezes eu tenho coroas muito baixinhas no meu dente. Eu preciso criar sulcos para aumentar a retenção do meu dente. Tá? Fazendo para que eu consiga aumentar a área do meu preparo através, né, do desgaste que eu tô fazendo. Então, eu posso fazer caixas, eu posso fazer orifícios para pinos, sulcos, tentando engastar, né, a minha coroa naquilo ali, impedindo que ela se movimente lateralmente. A altura do meu preparo tem que ser grande para interferir no arco de deslocamento da peça, que descreveria se girasse ao redor de um ponto situado na marca. Vamos ver isso? Tá? Isso aqui é chatinho. Vamos lá. Olha lá. Altura do preparo do mesmo diâmetro. É intuitivo. Ó. Aqui, ó, eu tenho uma caixa lá embaixo, ó, que eu tenho uma altura grande. É mais difícil de eu desencaixar a parte de cima da caixa. Se o preparo é baixinho, é mais fácil. Eu dou uma mexidinha e ele sai. Né? Preparos com o mesmo diâmetro, a altura é fundamental na retenção. Tá? Porque eu tenho menos área, né, no preparo baixo. No preparo alto, eu vou ter mais área de contato entre uma coisa. O atrito no preparo mais alto é maior. Só que muitas vezes eu estou fazendo o preparo na boca do paciente, a coroa é do paciente. Tem pacientes que têm coroas mais altas e tem pacientes que têm coroas mais baixas. Se eu estou fazendo um preparo de um paciente que tem coroas mais baixas, eu tenho que arrumar algum artifício para aumentar essa superfície. Então, eu começo a fazer saliências e reentrâncias no meu preparo, para aumentar a área dele. Olha lá. A altura do preparo de mesmo diâmetro. Né? Preparo mais alto, maior retenção. O que é o meu preparo? Ó, eu vou pôr broca nesse molar aqui e vou desgastar a volta toda dele aqui, ó, deixando, né? Ó. E depois eu vou inserar uma peça aqui em cima. Quando ele fecha a boca, eu tenho que deixar um espaço aqui, ó. Por quê? Porque eu vou fazer o enceramento da minha peça aqui, ó. Né? Quando o laboratório fizer a minha peça, ela vai estar aqui assim, ó. Descer aqui, certo? Então, o meu preparo é criar esse espaço para que o laboratório possa trabalhar e fazer uma peça que possa vestir em cima disso aí. Agora, essa parede aqui, ó, tá? Se ela for assim, ó, vou exagerar aqui, ó. Se eu pegar essa peça, eu giro ela, que nem um chapéu de palhaço. A peça roda. Agora, se ela tiver vestibular, tiver mesial, tiver distal e tiver lingual, eu já não consigo, ela é quadradinha. Geometricamente, ela é diferente. Só que a mesial e a distal tem que estar convergindo para o oclusal. A vestibular e a lingual também. A peça poder vestir. Mas quando eu quero girar, essas arestas aqui, entre a vestibular e a mesial, entre a mesial e a lingual, entre a lingual e a distal, entre a distal e a vestibular, são 4 arestas, né? Impede que a prótese gire no sentido horizontal, o que aumenta, né, a estabilidade, né, em função das cargas que ele vai receber. É? Retenção e estabilidade. Olha como é que é o preparo. Aqui, ó. Né? Aqui, ó. Então, ó, aqui está o dente superior.
Então, eu tenho que fazer um preparo aqui, ou uma coroinha aqui. Oh, Bart, que... Tá. Ó, tenho que fazer o preparo aqui, ó. O protético poder encerar isso aqui, ó, na anatomia, ó. Vai passar aqui, vai sair uma outra cúspide lá. Oh, foi muito, muito bicuda aquela cúspide. Vai terminar aqui, né? Ó, tá? O protético vai fazer isso aqui, em toda a extensão do meu preparo. Vem para o vestibular também aqui, ó. Acompanhando o término do preparo que eu vou, né, vestir ele aqui. A peça vai ter que vestir isso aqui. Se essa parede aqui for paralela a essa aqui, fica bem retentivo. Se ela for muito expulsiva, a peça pode rotacionar. Altura e conicidades iguais. Mais largo, maior retenção. Mais estreito, menor retenção. Quando eu estou preparando um incisivo central e estou preparando o molar na mesma altura, o molar, ainda que esteja baixinho, tem mais retenção do que o incisivo, que é mais estreitinho. Tá? Depende da área do meu preparo. Né? Preparo altura e conicidades iguais. Né? Altura e conicidades iguais. Mais largo, mais retentivo. Mais estreito, menos retentivo. O pré-molar é menos retentivo do que o molar. Tá? E a ideia é essa, ó, você vai desgastar a superfície inteira para que o protético tenha espaço para poder encher isso aqui com cera, fundir, depois fazer a peça recobrir isso aí. A propriedade do preparo prevenir o deslocamento da restauração sob forças oclusais, oblíquas ou horizontais. São as forças que vão atuar sobre ele. Então, quando eu estou fazendo o preparo, eu tenho que pensar, além da retenção, na estabilidade do meu preparo. Retenção é quando eu puxo ele contra uma trajetória de inserção. E estabilidade são todas as outras. Né? Duas cúspides, dois planos inclinados se atritando, eu tenho resultantes não só naquela trajetória de inserção da minha prótese, em todas as outras trajetórias. E eu tenho que neutralizá-las no dente para que a prótese permaneça em posição. Deve ter a capacidade suficiente para resistir às forças de deslocamento encontradas em todos os movimentos funcionais. Como é que é o nosso movimento de mastigação? A boca só abre e fecha, que nem jacaré? Sim. Não. O movimento é uma gota, né? O movimento é uma gota. Você tem uma componente horizontal. Você toca, faz isso, toca, faz isso, toca, faz isso. Né? Então, você tem forças tanto no sentido vertical como no sentido horizontal. E as misturas dessas duas aí. Pessoal, se acabar o tempo, a gente faz um outro link, como nós fizemos de manhã. Vamos lá. Olha lá. Agora, aqui, ó, eu tenho um preparo, né? Que eu tenho aqui, ó. Foi feito o desgaste, está tudo bonitinho, fiz a prótese. Quando ele recebe uma carga paralingual, no caso aqui, a tendência dessa peça é girar. Então, ele tem um arco de deslocamento, ó. Tem um arco de deslocamento. Se o preparo é mais baixinho, essa parede aqui não oferece resistência contra essa aqui. Tá? Então, quando eu ponho a carga, a peça inteira gira contra ela. Se a parede for menos expulsiva, essa parede aqui vai oferecer resistência contra essa parede aqui. Tá? E impede esse deslocamento, neutraliza isso. Então, quando eu estou fazendo o preparo, eu tenho que começar a vislumbrar tudo isso. Estou fazendo o desgaste, estou pensando numa coisa que vai estar vestida em cima daquilo que eu quero que fique naquele lugar. Tá? Vamos lá. Agora, ó, então, daqui, ó, até aqui, eu tenho um raio de rotação da minha prótese. Tá? Um raio de deslocamento, desse arco de deslocamento aqui. Tá? Então, quanto maior o raio, maior a amplitude desse movimento. Pensa numa roda gigante que tem
coisa e numa rodinha menor. Quando você vai trocar pneu de carro, todo mundo já trocou pneu de carro na vida ou não? Você tem a chave de boca, você põe o parafuso lá na roda do carro. Você pega um alicate para soltar o parafuso? Não, você tem aquela chave estrela, que tem um arco, né? Você tem um raio de deslocamento grande, para você fazer menos força. Tá? Então, quanto maior o raio, maior a amplitude do movimento, mas maior o braço de alavanca que você consegue. Tá? O raio de rotação é menor que a distância do fluxo. Então, o que acontece aqui? Vamos pensar nisso aqui. Ó. Eu tenho esse preparo. Quando eu ponho uma carga, a prótese está passando desse jeito aqui. Se eu vier aqui no meio, ó, e fizer uma canaleta aqui, ó, um sulco aqui no meio, aqui dentro da peça eu vou ter o positivo disso aqui, ó, que na hora que eu estiver vestindo só entra naquele lugar. Esse raio que está aqui, ó, que tem esse braço aqui, passou a ter esse braço aqui agora. Eu diminuí pela metade o braço. Então, eu diminuo a possibilidade de rotação dessa prótese. Tá? Durante as nossas aulas práticas, vocês vão ensaiar isso aqui. Tá? Mas a hora que você vai ler no livro do Schillingburg, ele vai dar um monte de nomes para isso, mais do que eu estou dando. Tá? Aqui já está enxuto do enxuto. Né? Mas ainda assim fica um negócio que parece samba do crioulo doido. Eu lembro quando eu tive essa primeira aula. Né? Realmente é. Né? Vamos lá. Altura insuficiente do preparo. Altura baixa do preparo, não há resistência ao deslocamento. Quanto mais baixinho, mais fácil da peça rodar. Né? Quanto mais baixo, se esse preparo vier até aqui, ó, ele vai ter mais resistência nessa movimentação. Quanto mais baixo ele for, menor a resistência dele. Então, eu tenho que ter paredes altas. Agora, o quanto que tem que ser alto? Tem que caber o material que vai entrar ali dentro. Eu tenho que ter 1,3, 1,5 milímetros de desgaste no meu dente. Agora, se eu tenho uma coroa que tem 4 milímetros e tirei 1, eu fico com 3. Se eu tenho uma coroa que tirou 2, eu tenho que tirar 1, eu só tenho 1 de altura. Né? Então, fica... E muitas vezes não depende de mim. O cara já tem a coroa curta. Tá? Então, eu vou ter que criar subterfúgios para conseguir dar a retenção para esse dente. Então, vamos voltar lá. Retenção e estabilidade. Condições ideais para de retenção. 6 graus. Coroa curta não tem altura ideal. Fazendo sulcos, diminuímos o raio de rotação. Possuindo a altura adequada, evita a rotação da peça. Então, para que serve sulcos no meu preparo? Para evitar a rotação da peça. Quando eu tenho coroas muito baixas, coroas muito expulsivas, eu vou ter que desenhar na anatomia do meu preparo alguns sulcos que tendem a impedir, né, ou a minimizar movimentos indesejáveis dessa peça para que ela fique em posição. Só que isso tem que ser feito na hora do preparo. Depois da peça pronta, não tem cimento que resolva o seu problema. Aquelas próteses que cimentam, o paciente chega em casa, o doutor soltou. Aí ele volta, o cimento não estava muito bom. Você tira tudo, cola de novo. No outro dia o paciente volta a cabeça na mão de novo. A primeira é graça, a segunda passa, a terceira é desgraça. Não tem jeito. O paciente vai reclamar disso na justiça. Tá? Então, na hora do planejamento da prótese, o cara que vai fazer tem que se planejar, tem que entender isso aqui e conseguir executar. A coroa está curta, não tem problema nenhum. Eu vou ter que fazer uma série de outros procedimentos durante o preparo, visando minimizar aquilo. O retentor para a prótese fixa requer maior estabilidade do que uma prótese unitária. Óbvio, eu tenho um monte de outras coisas penduradas nele. Então, quando você está fazendo o planejamento, que peça que eu vou fazer aqui? Quem vai usar essa peça? Você pega um cara de 18 anos de idade, forte, bombado na academia, e vai fazer um dente para ele, é uma coisa. Pega uma senhorinha de 70 anos de idade, que a boquinha até treme, é outra coisa. A carga que vai fazer é diferente. Então, isso faz parte da condição clínica daquele preparo. Não é só fazer o preparo também. Tem que avaliar o conjunto
da coisa também, né? Nós temos um trabalho que nós fizemos aí com alunos da Univap, inclusive, em 2001, 2002, que a gente estudou, né, os efeitos de esteroides anabolizantes, a molecada que vai para a academia e toma as bombas sobre a musculatura mastigatória, né? O cara vai para a academia, toma bomba porque quer ficar, né, bombadão, musculão, fortão e tal. Só que ele esquece que o masseter é músculo, o temporal é músculo, e que a bomba dele também interfere aqui. Aí ele começa a ter problema dental. Lembra do diastema do Ronaldão, do Ronaldo Fofômero, que não fechava? Ele fazia ortodontia. Ele foi para a Holanda, quando ele foi transferido do Cruzeiro para lá, era um moleque magrinho, pequenininho. Já bombaram ele, né, bicho? Ele virou um... Aí fechava, o ortodontista fechava o diastema dele. Uma semana depois, o diastema estava aberto. Quer dizer, a musculatura dele estava fazendo muito mais força do que o sistema conseguia suportar, né? Então, foi inspirado no dente do Ronaldo que nós começamos a estudar, fizemos esse trabalho, está publicado também. Né? Retenção e estabilidade. Retenção, estabilidade e resistência do meu preparo podem ser aumentados. E quem aumenta é o dentista na hora de fazer o preparo. Pela forma do preparo, portanto, está sob o controle do operador. Pessoal, tudo isso que eu falei fica extremamente confuso. Né? O grau de... Vocês precisam guardar isso aqui. Eu preciso ter brocas, daquela que a gente pediu no começo do semestre, para fazer os preparos. O meu preparo tem que ter um grau de convergência da ordem de 6 graus. 3 na mesial e 3 na distal, um de cada lado. Tá? E a partir daí é treino. É treino. Beleza? Semana que vem, nesse horário, nós vamos estar presencial. Nós vamos discutir essas 3 aulas que nós tivemos, como nós conversamos na Removível de manhã. Então, pegue o livro do Schillenburg, estude isso aqui, dê uma olhada, levanta as dúvidas para a gente poder tirar lá. Eu tenho certeza que vocês têm um monte. Uma aula dessa não dá, é para dar nome às coisas, né? Depois a gente vai detalhando. E no dia que vocês começarem a fazer o preparo no laboratório, vocês vão começar a entender um monte de conceitos que foi dado aqui. É chato? É muito chato, mas era isso aqui que a gente tinha para hoje. Tá bom? Biba, Oi. Biba. Oi. Eles estão pedindo para você colocar por escrito o nome do livro, porque eles não sabem o que é Schillenburg. Opa! Eu acho que você tem ele numa referência aí que eu vi. Eu já vou achar ele aqui, ó. Eles estão perguntando se tem no Aveia. Que passou, Biba. Schillenburg HT, 1997. Eles estão perguntando se tem nas referências que estão no Aveia. Tem, tá lá. Tá lá. Tem na referência da Aveia. Está na lista, tá. Prótese parcial fixa de Schillenburg. Schillenburg escreve assim, ó. Schillenburg HT. Tá? Dá uma lida nele. Isso, pessoal, é muito cansativo, é muito chato. Então, um monte de nome, um monte de conceito que a gente tem